nos preserve dessa forte melancolia que torna os dias estéreis. A melancolia, eu sei, é o mal das almas muito presas ao ideal e produz abatimentos que diminuem a coragem de viver, sem dar o consolo de morrer. Aí temos alguns desgostos que nos aproximam da amargura e nos predispõem à impaciência. Eis o perigo que se deve evitar. Saibamos compreender que crer no céu é já entrevê-lo, quase gozá-lo, e que a vida presente nos é dada para que se a conquiste. Então, seremos valentes e bons por sermos alegres e sem esquecer os mortos queridos que nos esperam, nós saberemos dar um pouco de felicidade aos vivos que nos rodeiam. Dar um pouco de felicidade aos vivos que nos rodeiam. A senhora entende bem, minha cara, que esse é o dever, embora muitas pessoas se perguntem inquietas onde elas poderiam, enfim, encontrar o remédio para as calamidades que desolam nossa humanidade. Seria preciso a todos a fé verdadeira, esclarecida, e não a fé ingênua que nos parece cansada por lhe faltar a força do verbo, a força do espírito, a beleza da luz. Nós estamos em crise. Seria necessário, para que fôssemos poupados, um vivo e vigoroso laço da fé que tornaria corajosas as almas, livres os espíritos, retas as consciências, e os corações abertos à afeição. Ora, a senhora sabe que essa fé existe realmente, que ela se apoia na ciência, uma ciência que nos demonstra vitoriosamente a sobrevivência certa para além do túmulo. Muitas vezes falamos juntos, e somos forçados a reconhecer que por ela e graças a ela, a morte vencida não é mais que um acidente passageiro necessário à evolução de todos os seres humanos. E não acha a senhora que é fácil emocionar os corações quando se está seguro de tal fato? Não acha que é fácil guiar seus semelhantes quando se possui uma parcela dessa fé esclarecida que amplia a esperança a qual vence aliar uma terceira graça incomparável, a caridade que faz emanar e resplandecer as outras duas, é como uma estrela no triplo cintilamento que deve nos conduzir em direção ao nosso ideal. Graças a ela, a senhora pode, um dia, a exemplo dos reis magos diante de Jesus, oferecer seus tesouros que serão compostos de seus bons pensamentos e de suas belas ações. A senhora oferecerá também seus sacrifícios e suas lágrimas e todas as suas dores valentemente suportadas. Empenhe-se, não tema nem sua pena nem seu cansaço. O fardo que a senhora levará se converterá em felicidades eternas. Siga a estrela esplêndida que lhe guia. Jamais a perca de vista. Através de todas as dificuldades e trincheiras de sua longa rota, ela lhe indicará o objetivo e lhe dará forças renovadas para prosseguir, sem parar, suas etapas sobre as ladeiras da imortalidade. 12. As asas. Um pouco de ciência afasta-nos de Deus, muita ciência aproxima-nos dele. Esse aforismo é verdadeiro e dele se pode dizer que aquele que sabe deve alcançar a felicidade mais rapidamente que o ignorante, que deverá se instruir para se elevar. Que fique claro, cara senhora, eu não falo aqui da pretensa ciência que alguns orgulhosos creiam possuir. Não é suficiente ter empalidecido sobre tratados científicos e ter armazenado uma certa soma de saber. Essa pessoa não passaria de um ignorante que se contenta em ser vitoriosamente aprovado em alguns exames difíceis e de se crer, por isso mesmo, superior a seus contemporâneos. O verdadeiro sábio não deve desdenhar de nada, e sua maior alegria deve ser a de explorar, tanto quanto possível, todos os domínios. Felizes aqueles que puderam penetrar as causas secretas das coisas. Eis uma verdade que deve ter a nossos olhos o valor de um axioma. As linhas que seguem vão, cara senhora, prová-lo. A senhora quer subir bem rapidamente, bem alto, e então se pergunta quais são as asas suficientemente potentes que poderão levá-la ao doce país de seus sonhos. A resposta é fácil, sobe-se a escala da felicidade ao subir a escala da perfeição. Ora, a perfeição consiste em alcançar a verdade pela ciência e o bem pela virtude. Nós somos inteligência, porque somos espíritos.
Daí, buscar a luz pela instrução é para nós uma necessidade. O sábio é aquele que sabe, e se o bom Deus abre aos nossos olhares o esplêndido panorama da criação, não é para nos obrigar a fechar os olhos. Ao se revelar dessa forma em suas obras, ele nos convida a contemplá-las, a estudar as maravilhosas leis, para que nos disponhamos a amá-lo cada vez mais porque aprendemos a conhecê-lo. A ignorância é o grande flagelo de nosso mundo, aquele onde melhor se constata a inferioridade. Uma pessoa má normalmente é uma pessoa cega, mas os cegos podem ser mais perigosos que alguns criminosos, porque eles são mais numerosos e também mais incorrigíveis. Os povos não serão livres senão no dia em que se tornarem sábios, e não serão sábios senão no dia em que se entenderem bastante esclarecidos para que ninguém os possa enganar. É triste dizer que dos 200 milhões de homens que povoam nosso planeta talvez ainda não se encontrem, depois de tantos séculos, 20 milhões de espíritos verdadeiramente cultos. A mulher, sobretudo, mesmo aquela que tem uma intensa vida social, não recebe mais que uma instrução deplorável e mostra uma repugnância muito edificante por todo o livro que seja um pouco sério. Nota: os bons livros raramente atingem uma grande tiragem. Uma pornografia escrita por um autor algo em evidência e recomendado por um acadêmico tem uma tiragem de centenas de milhares de exemplares. Estamos numa época em que os literários tomam suas ideias dos baixos escalões sociais. Daí, o relaxamento dos costumes que hoje observamos. Fim da nota. Resulta que ela está muito disposta a olhar para trás com aquele que dirige ao invés de caminhar para frente com aquele que ela deve amar. Com isso, tem-se os deploráveis mal-entendidos que dividem os lares e separam em duas metades hostis o gênero humano. Zoroastro disse: aquele que planta uma árvore, constrói uma casa e cria uma criança faz 3 boas ações. E eu acrescento que existe uma quarta, e a melhor de todas, que seria fundar uma boa escola. Não tema de modo algum, como tantas outras mulheres do mundo melhor, abrir os olhos à luz. Seja curiosa, muito curiosa de tudo isso que pode alargar seu horizonte e elevar seu espírito. Mas eu me apresso em acrescer, seja boa, seja o exemplo vivo e encantador dessa alta piedade que nada poderia amargurar ou desencorajar, porque ela se alimenta sem cessar dessas admiráveis máximas do Salvador: felizes os mansos, pois possuirão a terra. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes os que amam a paz, pois serão chamados as crianças de Deus. Felizes os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas são as belas e grandes asas que Cristo nos oferece para nos ajudar a segui-lo. Essas palavras de vida foram, para nosso baixo mundo, a carta de sua libertação. Toda uma que sabe compreendê-las e responder a elas sai das margens do lamaçal para crescer para as alturas. Ora, esses preceitos divinos são tomados por guias, o que nos autoriza a pretensão de sermos os verdadeiros cristãos. Nossa fé nos libertou, sem dúvida, desses entraves que chamamos os falsos deveres. Eu me refiro às prescrições minuciosas e frequentemente pueris que constituem a devoção contemporânea, mas é porque tanto concentramos nossa energia e atenção aos deveres essenciais que então temos de cumprir para Deus, para nós mesmos e para nossos semelhantes. Um ancião dizia que o sábio, para se manter na virtude, devia habitar uma casa de vidro. E, bem, nossa fé nos construiu essa casa transparente. Elas nos mostra, seja noite ou dia, as testemunhas para as quais nenhuma parede impediria o olhar. Essas testemunhas são nossos amigos do céu, talvez o espírito de um pai, uma mãe, um esposo de quem choramos a partida. Eles veem nossas obras, eles leem em nossa alma nossos pensamentos mais secretos. Então, como se permite, na presença de tais testemunhas,
ações que não ousaríamos nos permitir na presença de uma criança. Bom encorajamento provém desses colóquio íntimo, ele me vê. Minha conduta pode lhe entristecer ou alegrar. Que belas plumas impulsionam nossas asas para nos ajudarem a nos reunirmos aos nossos bem-amados. Para mim, senhora, confesso em toda a simplicidade, esse pensamento me consola e encoraja. No momento em que lhe escrevo essas linhas, penso eu, sinto-me rodeado por seres invisíveis dos quais venero o pensamento. Eu me reprovaria amargamente o menor pensamento que eles desaprovassem se eu estiver feliz depois de uma boa ação, é porque entendo que os agrada. Oh, como é doce ser bom, quando se pode dizer a si mesmo, eu me alegro ao mesmo tempo dos meus irmãos encarnados que eu consolo e dos meus irmãos do céu que me aplaudem. Então, paramos de afirmar impraticável esse preceito de Cristo: amem seus inimigos, façam o bem àqueles que lhes perseguem. Assim, encontra-se um encanto divino nesses conselhos dos antigos Vedas: sejam, para seus inimigos, como a terra que recompensa com as colheitas o trabalho que a destroça o seio. Sejam, para aqueles que te afligem, como a madeira de sândalo, que espalha seu perfume no machado do lenhador que a corta. Aqui embaixo, o essencial não consiste em bem viver, mas em viver bem. Temos todo o interesse não somente em ser sábios, como em nos mostrarmos generosos até o ponto de heroísmo. O segundo, o bem viver, vive para o corpo e se desenvolve de maneira a colher de todos os lados a emoção sensual que constitui o prazer. Ele tortura a matéria em todos os sentidos para lhe extrair maior volúpia. E depois, ele se voltará ao ponto de partida, frente a uma nova prova, recomeçando em condições tais que, se ele pudesse conhecê-las, elas envenenariam todas as alegrias insanas. O primeiro, ao contrário, viveu para o espírito, pensou, sofreu e amou até o sacrifício. Ele esqueceu seus interesses momentâneos para ser fiel à verdade, à justiça e ao dever. Ah! Este é o verdadeiro sábio. Ele conquistou o direito de sorrir para a morte. Ele encontrará no alto o capital reservado na poupança da eternidade. Ele tomou a via plena, enriquecida pelas palhetas de ouro envolvidas na torrente algo turbulenta de sua vida presente. Ele sabe, ele sente, e sua fé lhe proporciona uma serenidade capaz de se apiedar daqueles que o consideram um insensato ou um infeliz. Nota: não se perdoa de forma alguma, em nossa época, os espíritos de elite que têm opiniões diferentes das já reconhecidas e oficialmente aceitas pela vulgaridade. Vulgar tanto nas altas como nas baixas camadas da escala social. Fim da nota. A senhora quer que eu lhe diga por quais sinais se pode reconhecer as almas que se preparam, como as andorinhas, para uma próxima migração. Esses sinais somente Deus pode bem conhecê-los, porque somente Ele penetra os corações. Entretanto, eu vou tentar lhe indicar os mais visíveis. Aquele que se dispõe a migrar para os mundos superiores é esclarecido, ou ao menos tem ideias grandes que o fazem desgostar das mentiras autorizadas que alimentam o fanatismo. Ele sofre por se sentir impotente para dissipar todas as questões que ainda se opõem ao progresso material e moral da humanidade terrestre. Ele leva consigo um ideal que o atormenta, o isola, o faz ser tomado por uma pessoa perdida em nosso baixo mundo, mas que ele não o trocaria pelas alegrias vulgares. Pode-se dizer que ele veio ao mundo muito cedo para ser compreendido. Ele prova, pelo Deus verdadeiro que ele conhece, um amor forte e eterno, que se manifesta por uma adoração interior a todos os instantes, por preces fervorosas que são gritos do coração, por um renascimento que muitas vezes o leva às lágrimas, e por uma resignação perfeita em meio às provas mais cruéis. Comparando suas imperfeições aos ideais que ele persegue, longe de se sentir disposto ao orgulho, ele se sente muito insatisfeito consigo mesmo. Indignado pelos entraves que querem paralisar seu elo, ele se projeta, se angeliza pela altura dos pensamentos, pela nobreza dos sentimentos,
pelo desgosto ou desprezo às alegrias da carne. O belo rejubila em tudo e por todos os lados, mas o feio aterroriza. Enfim, ele ama seus irmãos sem medida, se devota sem cálculo e perdoa sem esforço. Verdadeira disciplina do Cristo, ele compreende que a santidade não é outra coisa que não seja amor, o amor que se compadece e se sacrifica. Severo consigo, ele se emociona pelos indulgentes. Ele gostaria de poder fazer cessar todas as lágrimas, suprimir todos os males. Seu coração, como o de Jesus, sofre todas as dores que atingem os homens, e ele perdoa mais facilmente a injustiça da qual ele é vítima que aquela da qual ele é testemunha. Sem dúvida, cara senhora, ao ler essas linhas, compreende que mal sobre a terra provém, sobretudo, da ignorância. A ignorância é a grande praga social para a qual frequentemente não se encontra nenhum remédio. Ela encontra homens para lhes entreter a fim de melhor subjugar as almas e as consciências. Abram os cérebros, abram as inteligências à luz. É bem preciso que os homens das trevas cheguem a se render diante daqueles que terão buscado o porquê das coisas. Não há mais fogueiras para queimar os pensadores livres e todos aqueles que se permitem crer em outra coisa que não as seitas rotineiras, prisioneiras dos dogmas estreitos, mas há sempre a ignorância que é a pior das conselheiras. As reviravoltas sociais nos mostram a miséria da inteligência, a pobreza dos espíritos amedrontados e o pouco de fraternidade que existe entre todos os seres humanos. Intruam sem parar aqueles que querem chegar a compreender as coisas escondidas e que são quase sempre mal interpretadas pelos que muito frequentemente têm interesse em mantê-las escondidas, e vocês verão que em pouco tempo tudo vai melhorar. Quando a adversidade os atinge, eles aparecem desarmados e na impossibilidade de ressurgir no meio dessa massa ignorante cuja folia sempre recai sobre as costas infelizes onde a lógica e a verdade não podem jamais residir. 13. O corpo etéreo. Existem no universo somente duas substâncias, a matéria e o espírito. A matéria primitiva não é outra coisa que o fluido cósmico universal cujas inúmeras modificações constituem a imensa variedade de corpos da natureza. Condensada a um certo grau, ele pode formar os metais mais duros como a platina. Dilatado em proporções extremas, ele se chama éter, e o éter é tão leve que uma coluna desse fluido, grande como a Terra e extenso como daqui ao Sol, não faria equilíbrio a 1 centímetro cúbico de ar respirável. Contudo, esses dois extremos são separados por uma grande série de graus intermediários. Do mesmo modo que é difícil determinar o limite preciso que separa os vegetais dos minerais ou os animais dos vegetais, é também difícil traçar a fronteira que separa a substância material da substância espiritual. O que dizer, por exemplo, do fluido elétrico? Ele não é espírito porque não pensa, mal se ousa chamá-lo matéria, pois ele é ao mesmo tempo imprevisível e indivisível. Que mortal ousaria dizer que conhece os números, as propriedades e as leis de todos os fluidos encontrados na natureza? Quem ousaria determinar até que ponto o espírito pode exercer seu império sobre esses fluidos? Entretanto, sem esse conhecimento, nenhum homem está autorizado a declarar impossíveis certos fenômenos, sob pretexto de que eles têm o problema de parecerem incompreensíveis ou inexplicáveis. O homem é um ser muito complexo, que se encontra possuidor de dois corpos, o carnal e o etéreo. Este último como primeira vestimenta da alma e que lhe serve de intermediário ou mensageiro das relações com o corpo carnal. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma claramente a existência desse corpo duplo. Existe um corpo animal, diz ele, e existe um corpo espiritual, mas o espiritual não é o primeiro é esse que é animal, e o que é espiritual vem depois. Eis o mistério que vos digo, nós não somos todos mortos, mas seremos todos mudados. Esse corpo fluido ou espiritual nos explica a influência que a atmosfera exerce sobre certos temperamentos nervosos.
Ele nos mostra alternativas de abatimento e de entusiasmo que se observam nas naturezas de elite, das quais frequentemente escarnecemos, ao invés de compreendê-las. É ele que as mulheres se encontram devedoras dessas impressões vagas que Leibniz chamava pequenas percepções, e pelas quais entra-se em relação com as forças ocultas do universo. É graças a ele que elas possuem essa finesse, essa intuição que sente, que adivinha aquilo que o homem mau suspeita e faz com que nos perguntemos se elas não seriam todas um pouco feiticeiras. Esse corpo etéreo se desloca do corpo carnal durante esta crise que chamamos agonia e o espírito o leva consigo no espaço depois da morte. Ora, quem dará provas de que esse invólucro fluídico invisível ao estado normal, para os olhos da carne, não possa ser condensado, em certos casos, de maneira a se tornar visível? A história é repleta de aparições desse gênero, e se há o direito de sermos severos quando se trata de constatar sua autenticidade, haveria também grande erro ao declará-los impossíveis. Existem dois tipos de luz: a luz material cujos sóis são a fonte, e a luz espiritual que tem sua origem por todos os lados. Envolvida de seu corpo etéreo, a alma leva em si seu princípio luminoso. Quanto mais ela se afasta do corpo carnal, mais ela irradia, mais ela vê com clareza. É assim que alguns sonâmbulos fazem os mais delicados bordados na mais profunda escuridão, ou contam, com perfeita exatidão, os fatos que se passam a grande distância. No entanto, somente os espíritos puros possuem essa faculdade em toda sua plenitude, enquanto os espíritos inferiores a possuem em um grau muito baixo. Seus corpos fluídicos, ainda muito grosseiros, se interpõem como névoa entre a alma e o objeto de sua visão. Quanto mais elevado é o espírito, mais translúcido é seu corpo fluídico, o que nos explica a surpreendente perspicácia dos santos que sentem as almas. Cristo possui a segunda vista em um nível supremo em virtude de sua incomparável pureza. Ele lia o íntimo das almas, como em um livro aberto, seus pensamentos mais secretos. Foi por essa intuição prodigiosa que ele conheceu seus apóstolos antes de convidá-los a segui-lo, e os maravilhou de admiração com pesca milagrosa. Cristo não produziu espontaneamente os peixes onde eles não existiam, mas ele sabia por sua dupla visão onde eles poderiam ser encontrados, o que lhe permitiu dizer a Pedro, com perfeita segurança: joga ali suas redes. O corpo etéreo permite que o espírito produza torrentes magnéticas mais ou menos fortes. Essa ação magnética pode ser produzida pela vontade de um encarnado sobre outro. É o magnetismo humano que já não mais se contesta. Ele pode se produzir pelo fluido do qual os espíritos invisíveis inundam diretamente o encarnado. É o magnetismo espiritual. Pode acontecer também no magnetizador apenas transmitir ao magnetizado o fluido que ele próprio recebe de um ser superior. É o magnetismo misto, a ajuda do qual alguns personagens puderam operar curas surpreendentes. Os apóstolos, por exemplo, operavam curas pela simples imposição de mãos graças ao fluido muito puro e potente que Cristo os impregnou. Esses simples dados, como a senhora vê, podem lançar um dia único sobre os escritos evangélicos, sobre a história maravilhosa da igreja primitiva, e sobre a maior parte das lendas que compõem a vida dos santos. Jesus possuía um corpo etéreo de uma pureza incomparável, cujas emanações eram suficientes para operarem os prodígios. Uma pobre mulher toca suas vestes, ele se volta para ela e diz: quem me tocou? Eu sinto que uma virtude saiu de mim. Essas palavras explicam admiravelmente a ação fluídica pela qual foi operada a cura. O fluxo etéreo saiu de Jesus para ir curar a mulher doente, e todos os dois sentiram a ação que se produziu pela irradiação. O Salvador acrescenta: mulher, tua fé, isto é, tua confiança, te salvou. É que essa fé tão recomendada por Jesus fazia o papel de uma bomba aspiradora, enquanto que sua vontade própria fazia o papel de uma bomba ejetora. Eis porque de dois enfermos um pôde ser curado e outro não,
Um tinha fé que o outro não tinha. O pensamento é por si próprio uma força que pode agir de uma maneira muito eficaz, mesmo à distância, sobre nosso corpo etéreo, enquanto que este reage, por sua vez, sobre o organismo corpóreo. O que é uma assembleia? É um centro ou uma irradiação de pensamentos diversos. Ela resulta em uma multidão de correntes fluídicas, em que cada um recebe a impressão pelo influxo nervoso, assim como em um concerto cada um percebe as notas pela sensação do ouvido. Porém, da mesma forma que há corais harmoniosos e corais desarmoniosos, existem assembleias onde os pensamentos diversos são harmoniosos ou discordantes. No primeiro caso, a impressão é agradável ao ponto de provocar até um bem-estar físico. No segundo caso, a impressão pode ser penosa ao ponto de adoecer. Uma alma hostil, em uma assembleia amável, é como uma corrente de ar frio em um ambiente morno. Assim se explica o suplício do orador que fala diante de pessoas hostis ou ressabiadas e a alegria que o embriaga quando ele pode neutralizar os fluidos contrários ao prender a atenção de seu auditório. É pelas mesmas correntes que nós nos damos conta das alegrias produzidas por um belo discurso ou desconforto que as pessoas delicadas provam ao sofrer uma crítica má. Tudo é milagre na criação porque tudo é admiravelmente ordenado pela sabedoria infinita, e nada é milagre porque nada escapa à lei divina. Isso que chamamos prodígio frequentemente não passa de um fenômeno produzido por uma força da qual não conhecemos o segredo, em virtude de uma lei que ainda nos é desconhecida. Tudo era considerado prodígio ou mistério pelos povos simples da Idade Média, enquanto que a ciência permite aos espíritos esclarecidos de nossos dias serem menos crédulos. Uma das grandes alegrias do mundo espiritual consiste precisamente em trazer à luz todo o mecanismo maravilhoso das leis naturais que podemos apenas entrever. As leis que regem os fluidos podem, por elas mesmas, nos explicar os fenômenos de algumas antipatias invisíveis. Pode-se vencer a ira pelo perdão, mas é infinitamente mais difícil superar certas repulsões instintivas das quais não se pode dar conta sozinho. Isso pode ser dito tanto da simpatia, e sobretudo do amor que frequentemente se ilumina sob um simples olhar, para fazer a felicidade ou o tormento de toda uma existência. Dois seres que se amam são dois amantes que se atraem por se confundirem. Se a força dos acontecimentos os separa, suas almas se deslocam de seus corpos para se reunirem, apesar da distância. Eles pensam, eles sentem a união. Se um experimenta uma grande tristeza, o outro é logo advertido por esse misterioso mensageiro que denominamos pressentimento. Nenhum profeta é mais seguro que o pressentimento de uma mulher que ama e que se sente adorada, ou de uma mãe que não vive senão por seu filho. A história séria é repleta de fatos irrecusáveis que provam as relações permanentes entre as almas que partiram e os sobreviventes que choram por elas. A ferida sangrenta causada pela morte finaliza a assimilação começada pela vida. Eles se enviam mensagens misteriosas que lhes emocionam e que lhes afirmam que eles estão protegidos dessa solidão suprema que se chama esquecimento. Talvez acontecerá com a senhora, como aconteceu comigo, cara madame, de não ser compreendida, uma vez que a senhora tentará iniciar algumas pessoas nas leis que regem o corpo humano, criado, se assim se puder dizer, em um duplo exemplar, corpo etéreo e corpo material. A senhora não deve se espantar por ver sorrirem aqueles aos quais chamamos, um pouco ironicamente, os espíritos fortes ou alguns ingênuos que preferem crer nas coisas mais inverossímeis contidas nos dogmas mais obscuros. Infelizmente, é comum ver pessoas pobres incapazes de raciocinar logicamente, porque, no mais das vezes, foram privadas, desde a mais tenra idade, de se instruírem, de raciocinarem, de compararem. Desconfiemos do dogmatismo e dos dogmáticos, e façamos isso em todos os domínios, religiosos ou científicos. Desconfiemos das pessoas que querem impor um dogma e impor ao mesmo tempo sua maneira de ver e de fazer.
Se uma pessoa não pode ou não quer lhe compreender, tenha bastante cuidado para não mostrar hostilidade e, sobretudo, refreie qualquer vontade de fazer sermões ou instruí-la contra sua vontade. Deixe-a, porém sem abandoná-la completamente. Ofereça a ela todos os serviços que pode oferecer sem jamais exigir nada em troca. Chegará um dia em que a bondade de seu coração abrirá os olhos e a inteligência dela, mais que 20 conferências ou dissertações. 14. Os mensageiros celestiais. A senhora jamais imaginou que poderia ser, para um ser humano, a solidão perpétua. Deixado a si mesmo, sem guia, sem nenhuma sustentação, que poderia lhe fazer? E quando falo em solidão, entendo nisso que se pode estar só em meio ao mundo inteiro, só em meio à sua família. Lamentavelmente, a senhora sabe que os caracteres não simpatizam sempre e a senhora sabe o quanto é bom encontrar em seu caminho um ser fraterno, um conselheiro confiável, um espírito sábio que lhe dê sem jamais se incomodar pela ajuda benfazeja da qual cada um de nós, em muitas circunstâncias, tem tanta necessidade. E, bem, cara senhora, nenhum de nós está só. Em todos os tempos, mensageiros celestiais nos guiaram, e é uma grande alegria saber que Deus não nos abandona se fazemos somente um pequeno esforço para nos tornarmos melhores. A senhora está feliz porque ele parece que fala a verdade. Entretanto, a senhora fica inquieta, e deixa escapar um suspiro, porque não posso saudar o mensageiro celestial que virá me dizer que o Senhor tem razão, e acrescentar a graça da certeza e serenidade que advém da prova. Eu compreendo seu desejo, mas não posso crer que a senhora possa conservar a menor inquietação. Nossa filosofia, de fato, abstração feita de toda prova experimental, é tão lógica, tão consoladora, ela concorda tanto com o Evangelho e a ciência, ela tanto nos permite contar uma série de fenômenos inexplicáveis, que ela deveria bastar, ao que me parece, para lhe fornecer essa paz serena que a senhora deseja. Estude, compare, e a senhora verá que, para uma alma espiritualista como a sua, nenhuma religião, nenhuma filosofia apresenta um encadeamento tão simples, tão grandioso, e não lança um dia igual sobre os grandes problemas que pareciam insolúveis. Aqueles que beberam nessa taça compreendem essa bela e ardente palavra de um doutor da Idade Média: a verdadeira religião é a verdadeira filosofia, e a verdadeira filosofia é a verdadeira religião. Eu ouso acrescentar apenas que nossa crença pode invocar em seu favor o testemunho positivo de alguns mensageiros misteriosos. De certo a senhora já ouviu falar do burburinho que se faz nos dois mundos, a propósito de algumas revelações mediúnicas. Eu me apresso em dizer que muitos médiuns se enganam ao se crerem em relação com espíritos superiores, uma vez que suas comunicações supostamente reais são por vezes mentiras, e sempre medíocres. Mas, feitas essas reservas, creio-me obrigado a convir que certos fenômenos, que parecem irrecusáveis, podem ser, para alguns espíritos, uma prova que os subjuga. Em nossa sociedade francesa, eu sei, as pessoas se glorificam por obedecer à moda, mais que à convicção. Alguns homens que são colocados como positivistas creriam estar desonrados se aceitassem como possíveis certos fatos, sob pretexto de que eles têm uma cor maravilhosa. Outros acham que é de bom tom crer de olhos fechados no milagre de La Salette e beber a água de Lourdes para se livrar de toda a doença incurável, mas que é sumamente ridículo ou ímpio crer no magnetismo ou nos espíritos. Para mim, arriscando passar por insensato, observe, não me permito sorrir, com um tão soberbo desdém, quando eu vejo os milhões de espíritos esclarecidos se preocuparem, nos dois hemisférios, com as comunicações do além-túmulo. O ser humano verdadeiramente inteligente, depois de ter preambularmente se despido de todo orgulho, deve se esforçar em se instruir para ser útil aos seus semelhantes,
Mas ele não deverá em nenhuma hipótese se colocar como mestre intolerante e ditar suas vontades sob pretexto de que não se realizam grandes coisas senão com o apoio material da riqueza. É um formidável obstáculo evitar, pois a fé e a verdade não são de modo algum uma questão de dinheiro. Ora, essas comunicações se colocam uma de acordo com a outra por afirmar as verdades que tanto lhe regozijam. A doutrina do Espírito Consolador se encontraria, então, confirmada de uma maneira sensível, impressionante, pelos mensageiros celestiais dos quais a Senhora deseja o testemunho. O clérigo católico não se enganou, longe de negar a realidade desses fenômenos, ele os admite indubitáveis em seu conjunto, mas ele os condena como manifestações diabólicas. Ele se recusa a aceitar, assim, a intervenção sensível de bons espíritos por admitir somente a intervenção dos maus. Teria ele razão? Permite-se duvidar. O espírito de Samuel, se não me engano, de modo algum era um espírito infernal. Entretanto, a Bíblia conta que lhe se dava a evocação da pitonisa de Endor para responder às questões de Saul. Nota: é significativo que os crentes católicos não se apercebem jamais de fatos semelhantes. A preguiça de seus espíritos ou o medo do qual todo o seu ser está saturado lhes impede todo raciocínio lógico. Não se deve criticar, mas ter compaixão e buscar levá-los, sem violência, a concepções mais inteligentes. Para eles, como para os outros, eles honrarão a Deus ao desenvolver sua inteligência. Fim da nota. Os anjos das trevas, disse, se transformam em anjos de luz, para melhor enganar os homens e afastá-los da verdadeira fé. Mas qual interesse poderiam eles ter em enganar até os que são sua presa segura, para torná-los espiritualistas, que se dispõem a escapar deles? E então, não seria insultar a bondade divina supor que ela permita aos demônios uma intervenção sensível que é recusada aos bons anjos? Mas o que? Quando o homem prova já tantas dificuldades para vencer suas paixões e tudo conspira à desorientação de suas crenças, Deus permitiria que ele fosse ainda enganado pelas forças infernais que lhe apresentarão o erro sob a aparência da verdade, o mal aparentando ser o bem? Não. Não é possível que sejamos, da parte do Pai, o objeto de tal absurdo. Nós lemos, nos Atos dos Apóstolos, essas palavras que deveriam trazer a reflexão àqueles que lhe dão uma autoridade divina. Eis aqui o que acontecerá nos últimos tempos, diz o Senhor, eu entornarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos idosos terão revelações em sonhos. As lendas de santos são repletas de revelações sobrenaturais, aparições de espíritos celestiais, e sabe-se com qual preço a Igreja aceita, em nossos dias, o relato de algumas crianças visionárias. Para a Senhora não há nem anjos e nem demônios no sentido vulgar da palavra, existem apenas bons ou maus espíritos, superiores ou inferiores. Que a ação dos espíritos que povoam o mundo invisível se exerce, em uma certa medida sobre os espíritos encarnados que povoam a terra, isso me parece racional e indubitável. Que os espíritos de malícia espalhados pelo ar, como diz o apóstolo São Paulo, comunicam em maior número que os espíritos superiores, com os espíritos maus ou frívolos de nosso baixo mundo, é provável, em virtude desse provérbio, quem se parece se junta, mas que nossa terra, apesar de seus progressos, seja ainda uma arena exclusivamente reservada à ação das forças infernais, é isso que a razão não poderia admitir, pois se os demônios apelam aos demônios, os anjos apelam aos anjos. É por não terem compreendido que os doutores da Idade Média afirmaram tamanha importância ao diabo ou a seus seguidores, e é também por isso que se fizeram, em todo o cristianismo, durante séculos, impressionantes hecatombes de feiticeiros ou de feiticeiras. Nota: quando pensamos nas fogueiras acesas durante todo o período da Idade Média,
Não se pode evitar um sentimento de horror e perguntamos-nos como a Roma sangrenta do papado ainda ousa defender seus pretensos direitos e se posicionar adversária ao progresso e à verdade. Fim da nota. Os antigos, diz o Pelacordaire, acreditavam-se rodeados de gênios que remontavam, de grau em grau, até a fonte suprema da inteligência e mesmo, por efeito sem dúvida de uma tradição intransigente, distinguiam esses gênios em duas classes, os bons e os maus. Toda sua história é repleta dessa crença, e os maiores homens não se defendiam da impressão de que eles estavam acompanhados, em seus sucessos, da influência ativa e sobre-humana que eles chamavam bom gênio, como também, logo que as dificuldades ameaçavam sua sorte, eles se ressentiam de uma vizinhança obscura e terrível que eles chamavam mau gênio, e da qual eles criam algumas vezes, como Brutus diante da batalha de Pilipe, entrever uma aparição real. Do mesmo modo que os corpos se atraem, os espíritos se procuram, exercendo uns sobre os outros uma influência recíproca. Essa influência pode ser boa ou ruim, segundo a natureza do espírito que frequentemente o exerce sem nosso conhecimento, mas o quanto mais se é puro, mais atrai sobre si espíritos puros. Nós vivemos sem sabê-lo, em meio a uma multidão invisível que nos rodeia, muitas vezes nos obsedia e muitas vezes nos inspira. Isso é que chamamos um bom pensamento, uma graça atual que nos dita uma resolução generosa. Provavelmente é uma inspiração súbita de nosso anjo bom. Restando os arbítrios de nossos destinos, nós sofremos influências misteriosas que entravam ou favorecem nossa ascensão. As vozes de baixo nos gritam, nada é real senão a matéria e o prazer. As vozes do alto nos dizem, sobe seu céu pelo Calvário. Eu creio na grande visão de Jacó adormecido sobre a pedra de Betel. Ele viu em sonho, diz a Escritura, uma escada cujo pé estava apoiado sobre a terra, e cujo topo tocava o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. Que símbolo magnífico! Esses anjos de Deus que sobem são as almas que alcançam, aperfeiçoando-se, os diversos degraus da perfeição e aspiram à glória dos serafins. Esses anjos que descem são os mensageiros celestiais que levam aos mortais as inspirações do céu e os encorajam a se libertarem da servidão da carne para subir às regiões da luz eterna. Que são os espíritos socorristas? Talvez sublimes e emergentes que, como nós, conheceram a provação e a luta. É possível que esses espíritos celestiais se apareçam entre nós para acelerar nosso progresso. Como explicar, fora essa hipótese, o aparecimento dos grandes homens e grandes santos, como Orfeu e Moisés, Homero e Isaías, Dante e Joana d'Arc, Galileu e São Vicente de Paula? Pobres espíritos terrestres, nós esbarramos talvez com os espíritos solares que descem entre nós para se aterem a essa carruagem tão pesada que se chama gênero humano. Saudemos, veneremos esses apóstolos do ideal, pois eles são para nossa terra os legados do céu. Sim, essas almas elevadas viram outra coisa além do nosso mundo tenebroso. Daí, suas intuições profundas e seus sonhos sublimes, daí seus estupores misteriosos, suas palavras fulgurantes e seus problemas estranhos, daí suas vidas de tormentos e suas mortes precoces ou terríveis. Tudo se torna espinhoso para esses espíritos sublimes em nosso vale sombrio, e todos podem reafirmar a palavra melancólica de Ezequiel: eu moro entre os roseirais. A senhora me perguntará o porquê dessas revelações incompletas, essas pálidas luzes mescladas de sombras, quando custaria tão pouco a Deus nos desvelar o mundo invisível em toda sua claridade. Seria perguntar por que a noite não é o dia, porque a terra não é o céu. Suponha que todos os véus se rasguem, que os mensageiros celestiais apareçam em seu esplendor para nos revelarem uma luz sem sombra nossos destinos magníficos. Nós passaríamos, pelo próprio fato, do estado de homens ao estado de anjos. Nós seríamos alegres em um êxtase que nos retiraria todo o movimento e com toda a liberdade. Nós gozaríamos,
Em nosso mundo expiatório, belezas reservadas aos mundos felizes. Contentemo-nos, então, com a aurora, esperando o nascer do sol que ela anuncia. Aproveitemos sobretudo os dias que nos restam sobre nosso mundo obscuro para preparar a veste nupcial que nos permitirá tomar parte no banquete dos mundos mais afortunados. Sonhemos que cada dor, cada sacrifício, cada boa ação é uma pluma que cresce em nossas asas, uma força a mais que nos ajuda a sorrir diante dessa grande caluniada que é a morte. Felizes aqueles que têm fome e sede da verdade, pois eles serão saciados. Sim, cara senhora, procure a verdade por amor à verdade. É preciso que nenhum obstáculo interrompa o desenvolvimento de sua fé. Beba da fonte da vida, pois somente quando sua alma for saciada ela terá conquistado forças suficientes para poder proclamar o reino do espírito de amor que se indigna das guerras e chora de alegria diante dos esforços visíveis que a humanidade faz para melhorar e libertar as dores daqueles que sofrem sobre a terra. Aconselhe aqueles que têm fome e sede da verdade, a serem curiosos por tudo que pode ampliar seus horizontes e lhes fazer descobrir as belezas ignoradas desse reino do universo que é domínio de tudo que vive, de tudo que é criado. Seja destemido e forte, e lembre-se sempre que para chegar à verdade é preciso dar a essa conquista um espírito ávido por conhecê-la e aceitá-la sob não importa qual forma do momento onde está a verdade, pois ela se transforma continuamente no curso de sua longa ascensão na direção do Altíssimo. 15. A morte transfigurada. Assiste-se frequentemente o comovente testemunho da dor daqueles que estão em nosso entorno quando a morte leva, muitas vezes bruscamente, os que lhes eram caros. A senhora mesmo, apesar de sua fé, sua coragem, a senhora deixou rolar abundantes lágrimas quando seu esposo e seu filho, num pequeno intervalo de um para outro, partiram para a defesa da pátria. Entretanto, a senhora ainda guarda a esperança de vê-los voltarem vivos. Infelizmente, essa esperança não se realiza e a senhora conheceu uma dor ainda mais apavorante. Hoje, a senhora deve se obrigar a refletir mais calmamente. O autor de O Espírito Consolador parece ter adivinhado essas dores. Ele nos traz mais que uma esperança, uma certeza real que suavizará a separação momentânea. Para os sonhadores, assim como para os desesperançosos, senhora, a estação das folhas mortas é uma estação triste. Isso significa que compartilho de sua melancolia e que admiro a sabedoria da Igreja que soube fixar nessa época a comemoração dos mortos. Entretanto, para aqueles que compartilham nossas crenças, parece-me que esse dia deve ser um dia de festa ao invés de ser um dia de tristeza, pois o Espírito Consolador transfigura a morte ao ponto de torná-la desejável. A Idade Média é um longo luto, um tipo de enterro noturno. Não se ama a Deus, mas teme-se bastante a Satanás. A vida é penosa, atroz para o infeliz servo lançado à guleba. No entanto, ele prova um pavor extremo pela morte. Ah! Sua pobre imaginação é repleta de lendas terríveis. O túmulo é uma pequena janela pela qual ele entrevê o julgamento, o inferno, a eternidade com a quase certeza de estar entre os condenados. Mais tarde, 2 séculos depois do Renascimento, Pascal renuncia ao casamento, se torna monge e morre apavorado. La Fontaine se resigna a usar um cilício. Racine se põe a rimar-nos e a construir pequenas capelas. Conde, o vencedor de Rocroi, se curva e treme a seus últimos momentos. Turenne se torna devoto ao ponto de edificar a Senhora de Sévigné. A morte do Águia de Moa aperta o coração e a do Cisne de Cambrai o estraçalha. Assim, esses grandes homens de bem morrem corretamente, bem confessos, bem administrados, mas muito tristes e muito apavorados. Nota: nós já tivemos a oportunidade de ver em algumas notas de falecimento a menção, faleceu piedosamente sob os sacramentos da Igreja. A liberdade de consciência é algo sagrado e nós evitamos tomá-la atentamente. Nós queremos apenas ressaltar que muitas dessas pessoas, durante sua existência,
combateram todas as religiões. A todas, sem exceção, e consequentemente de uma preguiça de espírito e de uma falha lógica, faltou-lhes jamais ter refletido e jamais ter estudado a história exata dessas religiões. Rígidas em uma intransigência ridícula, elas se tornaram presas fáceis no momento da morte, ainda encontrando-se sua vontade obcecada pelo sofrimento e pelo terror. Quão mais fortes e mais valentes elas teriam sido se tivessem a fé racional, a única fé digna delas mesmas e também a única digna de Deus. Fim da nota. Nossa fé, Senhora, nos poupa dessas tristezas e desses apavoramentos do último momento. Para nós, a morte não é mais aquele terrível esqueleto que vem ceifar de um golpe nossas alegrias, nossos sonhos e nossas afeições. Não é mais esse comissário sem vísceras que vem nos dizer, eis a hora de comparecer no tribunal. Oh! Não, ela é muito mais um anjo libertador que vem desfazer, um após o outro, os laços que nos fazem cativos há tantos anos. Essa operação mais ou menos lenta, mais ou menos dolorosa, se chama agonia. A alma, então, sobretudo quando ela é pura, se encontra como nas fronteiras de dois mundos, o mundo visível onde ela não tem mais que um pé e o mundo invisível que ela começa a entrever. Daí esses fenômenos tão frequentes que podem ser vistos no leito dos que fazem sua passagem, esses olhares que parecem observar algumas maravilhas invisíveis e se perderem em um outro horizonte, essas palavras supremas que parecem tão claras para aqueles que as escutam. Esses sorrisos que parecem um sorriso de uma criança que dorme sob os olhos úmidos da mãe e que fazem supor visões encantadoras. O último suspiro é, para o espírito que desencarna, um momento difícil. Se ele é bom, se é puro, se conheceu durante sua vida corpórea os ensinamentos do Espírito Consolador, essa dificuldade dura pouco e não tem nada de penosa. O espírito se assemelha a um homem que desperta, sem ter clara consciência de seu estado, sem saber precisamente se está acordado ou se dorme. Muito depois ele retorna a si mesmo e se dá conta da situação. Aí, é uma alegria tal como a do pássaro que escapa da sua gaiola estreita e retorna aos ares ou, sob as folhagens, os seus companheiros livres. Um bom escritor não está, talvez, longe da verdade, quando faz com que uma jovem virgem diga em seu leito de morte: as palavras humanas não podem dar a sensação de uma alma que, liberta de sua prisão corporal, passa dessa vida a outra, do tempo à eternidade, do finito ao infinito. Meu corpo imóvel e já tomado pela palidez, vestido da morte, jazia sobre a concha fúnebre, rodeado de religiosos em oração e eu estava tão distanciada quanto a borboleta do casulo, casca vazia, cobertura informe que ela abandona para abrir suas asas jovens à luz desconhecida e subitamente revelada. A uma intermitência de sombras profundas acontecia algo esplêndido, um aumento de horizontes, um desaparecimento de todo o limite e de todo obstáculo que embriagava de uma alegria indizível. Explosões de sentidos novos me faziam compreender os mistérios impenetráveis ao pensamento e aos órgãos terrestres. Liberta dessa argila submissa às leis da gravidade que me pesavam há muito tempo, eu me lançava numa velocidade louca no insondável éter. As distâncias não existiam mais para mim e meu simples desejo me fazia presente onde eu quisesse estar. Nota: um pouco de reflexão pode nos fazer entender que tal coisa é possível. O espírito prisioneiro da carne conserva a memória das imagens e nós podemos todos representar, mais ou menos fielmente, os seres que temos conhecido e os países que temos visitado no curso de nossa existência passada. O espírito desprovido da matéria conserva essa maravilhosa faculdade, mas acrescenta-lhe uma ainda mais maravilhosa, a da presença real. Não estando mais embaraçado pela matéria, ele pode, conforme seu desejo, seguindo seu grau de evolução, estar presente onde ele quiser, e mesmo, sempre segundo esse mesmo grau de evolução, em vários lugares ao mesmo tempo. Ele tem o dom da ubiquidade. Fim da nota.
Eu traçava grandes círculos de um voo mais rápido que a luz, através do vago azul dos espaços como para tomar posse da imensidão, cruzando enxames de almas e espíritos. Assim é, Senhora, para as almas que trazem o verdadeiro amanhã da morte. Ultrapassando o túnel sombrio, elas não encontram nada do abismo infernal que lhe pintaram, ou a cidade construída de pedras preciosas que deve ser sua eterna prisão. Elas não falam dessa terra misteriosa, desconhecida, da qual nenhuma pessoa jamais voltou. Não, elas falam de costas pressentidas, conhecidas, talvez já exploradas. Elas se encontram nelas, em seu verdadeiro elemento, felizes por se sentirem em um mundo tão frequentemente visitado durante os sonhos de sua longa prisão. Elas compreendem então que a vida corporal é um sonho e que a vida espiritual, a vida livre, é a vida normal dos espíritos. Para os maus, os criminosos, a agonia é dolorosa e a dificuldade que lhes passa é terrível, de modo que se imagina que seus tormentos sejam eternos, pois que não conseguem ver nenhuma saída. Mas, pouco a pouco, a luz penetra nessas almas tomadas pelas trevas, para fazer germinar o arrependimento e o amor, pois a bondade divina, menos inexorável que o gênio de Dante, não escreveu em nenhum pórtico essa desoladora inscrição: ó, vocês que entram, abandonem todas as esperanças. É assim que arrancamos da grande caluniada sua repugnante máscara para dar a ela sua verdadeira face. Então, não se teme mais olhar seu rosto, e longe de renegá-la, sente-se tentado a ir a seu encontro. Essa talvez seja a mais enganosa objeção que se pode opor à nossa doutrina, acusando-a de favorecer o suicídio. Sim, eu a confesso sem pena, o medo da morte pode ser um freio salutar para impedir as almas grosseiras de se livrarem de uma vida da qual são encarregadas. Eis porque, sem dúvida, a doutrina da imortalidade, tão antiga e evidente, foi por muito tempo escondida a vulgar. Moisés não fala nada aos hebreus e entre os gentis, apenas raros iniciados tinham o segredo. E Gésés, tendo dado a Cirene uma lição sobre a vida futura, observa que seus discípulos se matam para gozá-la mais rápido. A contaminação se tornou tão forte que Ptolomeu Filadelfo ordena que as escolas onde essa doutrina era ensinada fossem fechadas, pelo medo de que seus estados fossem despovoados. Enquanto o mundo for bastante obscuro para ser um purgatório rude, essas palavras de Lucain conterão uma grande verdade, a fim de que aqueles que ainda têm de viver suportem a existência. A divindade lhes esconde que é bom morrer. Aqueles que morrem jovens são amados dos deuses, diziam os anciãos. Isso implicava que a vida além do túmulo era mais bela, mais nobre e que as divindades compadecidas chamavam mais rapidamente em sua direção aqueles que elas tinham escolhido para compartilhar suas felicidades. É sobretudo no que concerne nossos destinos que a revelação teve de ser progressiva. Também, quando Cristo popularizou o grande dogma da vida futura, ele teve o cuidado de temperar a promessa de um reino de Deus pela ameaça do fogo eterno. A Igreja foi mais longe e fez do suicídio um crime. A seus olhos, aquele que se dava voluntariamente à morte era condenado e seu corpo não repousava de modo algum em terra santa. Essa severidade revelava uma sabedoria profunda. Imagine o que devia ser a existência, durante os longos séculos da Idade Média, para a multidão de cristãos. Se esses miseráveis oprimidos não fossem atados à vida pelo medo da morte e do inferno, eles abandonariam seus instrumentos de trabalho para se precipitarem no fundo dos lagos ou se dependurarem nas árvores das florestas. Em nossos dias, a humanidade deu alguns passos adiante e a Terra subiu um degrau. Os espíritos são mais esclarecidos. A hora é então chegada onde se pode, sem perigo, desvelar em todo o seu esplendor o mistério de nossos destinos. Além disso, nossa doutrina não é nada acolhida e compreendida senão pelas almas avançadas que são incapazes de abusar dela. Se ela transfigura a morte ao ponto de torná-la desejável,
Ela nos mostra ao mesmo tempo a vida de uma forma que a torna preciosa. Ela nos ensina que a existência é uma prova transitória, mas necessária à nossa evolução. Ela nos adverte que o suicídio é um crime e que aquele que deserda seu posto no grande combate da vida, se condena a recomeçar em condições mais penosas. O que seria mais racional, mais consolador, mais moral? Que aqueles que a combatem em nome da teologia ou do materialismo dão mais e melhor que ela, que eles curam mais seguramente